Paz seja com todos. Luz amiga, com sua permissão e bênção, iniciamos esta tarefa em seu nome. Conceda que ela seja útil a todos nós e que possamos tirar dela proveito, agradecendo a Deus, nosso Pai, que com amor nos constrange a sermos segundo a sua santa e divina vontade, nos permitindo contribuir para o cumprimento dos seus desígnios, nos possibilitando cooperar com o bem para a nossa própria melhoria e edificação, trabalhando na implantação do seu reino em nossos corações e no planeta inteiro. Trazemos para a nossa reflexão de hoje o versículo 7º do capítulo 16 do Evangelho segundo Marcos. Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Este versículo do Evangelho de Marcos se refere à passagem em que ele, Marcos, nos conta que logo após a crucificação de Jesus, no domingo de manhã, algumas mulheres, entre elas Joana de Cusa, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago Menor, Salomé, mãe de João Evangelista e Tiago Maior, haviam comprado aromas, que eram óleos aromatizados, e foram ao sepulcro ungir o corpo de Jesus, como era o costume dos judeus. Enquanto estavam a caminho, diziam umas às outras: quem rolará a pedra da porta do sepulcro? Quando lá chegaram, observaram que a pedra, que era muito grande e pesada, já havia sido rolada, estando o sepulcro aberto. As mulheres entraram então no sepulcro e viram um jovem ao lado direito, vestido com uma estola branca. Estola é um traje longo utilizado por sacerdotes da lei, pelos reis e pessoas distintas. O jovem estava assentado usando esta vestimenta e muito sereno as olhava. E elas então ficaram assustadas, pasmas, e ele diz a elas: não fiqueis pasmas. Buscai Jesus, o Nazareno crucificado? Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o colocaram. E no Evangelho segundo Lucas, o anjo diz a elas também isso: lembrai-vos do que ele vos falou quando estava ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores para ser crucificado e levantar-se ao terceiro dia. Ide e dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis novamente. As mulheres, perplexas e aterrorizadas, ficaram sem entender e, muito assustadas, foram embora, com exceção de Madalena, que foi ao encontro dos discípulos, segundo João, e se dirige a Pedro e João Evangelista, dizendo: removeram a pedra do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e João saíram correndo apressadamente em direção ao sepulcro e encontraram as bandagens de linho que enrolavam o corpo de Jesus jogadas no chão. A bandagem que envolvia a cabeça estava enrolada num lugar à parte, que veio a ser depois o sudário, onde permaneceu o rosto de Jesus esculpido em sangue. Os discípulos, então, partiram para casa novamente, pasmados e atônitos. Maria de Magdala, porém, permaneceu e estava chorando de pé junto ao sepulcro. E então ela vê, ao inclinar-se para o sepulcro, dois anjos com vestes brancas, sentados onde estivera o corpo de Jesus.
um junto onde estivera a cabeça de Jesus e o outro junto onde estiveram os pés. E eles dizem a ela: Mulher, por que choras? Madalena responde: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Ao dizer isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu. Pensou que era o jardineiro do local. E Jesus a perguntou: Mulher, por que choras? A quem buscas? E ela respondeu, supondo estar conversando com o jardineiro: Senhor, se tu o carregaste, dizei-me onde o colocaste, e eu o levarei. Jesus então se mostra a Madalena dizendo: Maria. E então, neste momento, Madalena o reconhece e diz: Rabboni, que quer dizer mestre. E Jesus lhe diz: Não me toques, pois ainda não subi ao Pai. Vai aos meus irmãos e dize a eles: Subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. E Madalena saiu correndo para dizer aos discípulos: Vi o Senhor, e repetia tudo o que ele lhe havia dito. Mas os discípulos estavam ainda um pouco incrédulos. E naquele mesmo dia à tarde, os discípulos estavam reunidos a portas fechadas, porque estavam com medo de serem também presos pelos judeus, com medo da perseguição. E Jesus se põe no meio deles e lhes diz: Paz convosco. Ao dizer isto, mostra no seu corpo espiritual as marcas nas mãos e a marca da perfuração do pulmão pela lança do romano. Os discípulos, então, se alegraram, e Jesus diz-lhes novamente: Paz convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ao dizer isto, assoprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguns, os pecados também lhes serão perdoados. Se não perdoardes os pecados e os retiverdes em si, então estarão detidos. É um pouco longa a dissertação, mas consideramos necessário colocá-la na íntegra para que pudéssemos observar como os discípulos e as mulheres que também o seguiam e o amavam ficaram assustados sem entenderem o que havia acontecido com Jesus. Deste longo trecho, retiramos para o nosso estudo de hoje o versículo: Mas ide dizer a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. O versículo é muito importante no contexto descrito, porque define o trabalho permanente de Jesus com a humanidade terrestre até a sua total transformação e renovação para o Pai, o Criador. O versículo foi dito às mulheres que foram ao sepulcro por um mensageiro, ou anjo, ou um espírito superior ligado a Jesus. Importante salientarmos que Jesus, como um espírito puro, aquele que já atingiu o topo da escala evolutiva dos espíritos, e um Cristo, pelo longo tempo de serviço como espírito puro, possui legiões de anjos e de espíritos trabalhadores do bem ao seu dispor. Atualmente sabemos também que Jesus possui tanta autoridade moral no plano espiritual, por sua própria condição de espírito puro, que é aquele no qual a matéria já não exerce nenhuma influência, como também pelo seu trabalho de condução e regeneração dos espíritos para Deus no planeta Terra. Assim como sabemos que ele conta com a colaboração de outros seres de luz, habitantes de outros planetas e galáxias, e dos seus Cristos.
Porque sabemos que Deus não é Deus apenas do nosso planeta Terra, mas é Deus do universo infinito. Onde um coração pulsar no sentimento de Jesus, de amor, de busca sincera e perseverante do bem, ali estarão todas as forças do universo para auxiliá-lo no propósito firmado. Vemos também no versículo que Jesus, logo após a sua crucificação, já ressurge espiritualmente refeito, como ele disse aos judeus quando passou pelo templo suntuoso de Jerusalém: destruireis este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. E os sacerdotes não entenderam o que ele lhes dissera. Ele era na terra e para a terra o templo de Deus, porque ele era um com o Pai. Deus se manifestava através dele, sendo para ele como um pai, e ele sendo para o Pai como um filho, como está escrito na profecia de Natã a Davi, 1085 a 1015 anos antes de Cristo. No versículo, o mensageiro de Jesus pede às mulheres que estavam a visitar o sepulcro para dizerem aos discípulos e a Pedro que Jesus vai adiante deles para a Galileia. Em 3 dias, Jesus já está de volta ao trabalho em espírito, junto aos discípulos, e não se esquece de destacar amorosamente a figura de Pedro, que penosamente o negara 3 vezes à véspera da crucificação. E ele sabia como Pedro estava se sentindo, como um traidor diante de um grande amigo. Jesus, portanto, mandava para Pedro especialmente um recado de fé e esperança. A região da Galileia foi aquela em que Jesus cresceu junto ao seu pai e à sua mãe. Foi também lá que escolheu os seus discípulos, os pescadores, e junto a eles iniciou de forma bem localizada e simples, junto ao mar da Galileia, do lago Tiberíades, nos montes, na natureza, nas casas das famílias, como na festa de bodas de Canaã, junto à família de Pedro e dos outros pescadores, em casa de Mateus, em casa de Zaqueu. Foi nestes ambientes simples que ele iniciou a sua pregação do reino divino, e que os discípulos só vieram a compreender verdadeiramente após o seu retorno ao plano espiritual. Após a crucificação, ele retornava à Galileia antes, na frente, adiante dos discípulos. Isto é muito relevante para nós porque tudo que Jesus diz a seus discípulos, diz para nós, ou para todos aqueles que o buscam sinceramente. Ele vai adiante de vós para a Galileia. Ele chegaria antes dos discípulos na Galileia, o local do seu trabalho, para então darem continuidade ao que já se tinha iniciado. E assim é também conosco. Ele está sempre à frente, conduzindo o nosso barco no mar da vida. Podemos dizer que ele sempre faz o máximo e conta com o nosso esforço mínimo nas pequenas particularidades minúsculas do serviço divino. Ele guia, orienta, sustenta, nos dá a condição para o aprendizado. Mas ele conta com o nosso esforço e boa vontade para o bem, onde ele nos colocou para o serviço. Dentro deste esforço e boa vontade que nos compete, está ver a boa parte do nosso irmão, compreendendo-o e perdoando-o. E o Senhor fará o resto. Como Jesus nos diz quando materializa entre os discípulos a portas fechadas,
Se perdoardes os pecados de alguns, os pecados também lhes serão perdoados. Se não perdoardes os pecados e os retiverdes em si, então estarão detidos, ou seja, paralisados, impossibilitados de caminhar para a frente. A física quântica, já confirmada pelas ciências materiais do nosso orbe, do nosso mundo, nos mostra que os nossos sentimentos e pensamentos são energia e, portanto, matéria invisível para nós, mas são uma força poderosa para nos conectar tanto com o bem quanto com o mal. Porque estas energias funcionam de acordo com as leis da física. Se pensamos e sentimos de uma certa forma, isto sai de nós como energia, com um certo comprimento de onda, que fatalmente se ligará a outros sentimentos e pensamentos do mesmo teor, ou seja, mesmo comprimento de onda, e voltará para nós de forma multiplicada. Daí a importância de sabermos que tipo de sentimento e pensamento estamos alimentando e cultivando dentro de nós. Sentimentos e pensamentos para o bem nos põem em contato com o universo já aperfeiçoado e feliz que nos assiste. Poderíamos dizer, em outras palavras, tudo irá conspirar a nosso favor para que nossos propósitos sejam vitoriosos. Para que tenhamos êxito ou sucesso em nossos propósitos. Para finalizarmos, recorremos a Emmanuel no livro Fonte Viva, lição ou capítulo 48 de Psicografia do Chico Xavier. É o versículo 43 do capítulo 8 do Evangelho segundo João. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não entenderdes ou não poderdes ouvir a minha palavra. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente. Amar os próprios adversários. Ajudar os caluniadores e os maus. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o ouro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer do sentido e a consideração social com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram. E nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja função única é a de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho na caridade e na luz para engrandecimento do Espírito Eterno. Registram os chamamentos do Cristo
todavia algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem. Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade, contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis ou transitórias. São preciosas estações de serviço aproveitável, com o equipamento, porém, ocupado em atividades mais ou menos inúteis. Quer dizer, mais inúteis ou menos inúteis, mas sempre inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra, para receber-lhe em espírito e verdade a palavra divina. Luz amiga, nós agradecemos a oportunidade de crescimento e progresso com as lições que nos são concedidas por sua bondade. Agradecemos a todos pela paciência de nos ouvir. Continuemos empenhados em sermos de Jesus, por opção nossa, conscientes, refletindo-lhe a luz e a misericórdia de todo o nosso ser, nosso sentimento, nossas ideias, nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, nossas ações, onde quer que estejamos, onde estivermos, para que brilhe sempre mais a luz e a misericórdia de Jesus em nossos corações e no planeta inteiro, nosso paraíso e reino de Deus. Paz a todos.